Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos continuar iniciando o nosso módulo 3, mas hoje nós com um conteúdo de geografia, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relevo e o que é que pode modificar essa paisagem, tanto urbana quanto rural, tá bom? Vocês acompanhem comigo a partir da página 290, certo? Hoje nós vamos até a página 299, tem a atividade 298, 299 para vocês. E o nosso assunto, o nosso texto que vocês vão ler, tá a partir da página 290, não é? As paisagens, elas são compostas por variadas formas de relevo. E os rios também fazem parte, tá? Mas nós vamos apenas falar sobre a parte terrestre, pelo menos por enquanto, tá bom? Hoje é sobre isso. Quando a gente percorre alguns municípios, algumas cidades, nós vamos ver que tem superfícies diferentes. Alguns lugares são mais altos, outros têm morro, outros lugares são mais planos, não é? Esse conjunto de formas diferentes da superfície terrestre, ele é chamado de relevo. Algumas partes urbanas, esse relevo, nós podemos ver bastante diferente e aqui mesmo na nossa cidade. Nós vemos que a parte do Morro Bom Jesus, por exemplo, ela é uma parte mais alta, né? Uma forma diferente de relevo, ela é montanhosa. E as pessoas construíram suas casas nas encostas do morro, não é? Essas áreas, elas são chamadas de áreas íngremes, ou seja, que têm elevações de terra, tá bom? Elas estão mais desniveladas, elas não são planas. E tem outras, que a área do centro, por exemplo, é uma área plana, ela não tem tanto desnível, certo? Áreas íngremes é aquelas que têm ondulações, tá? Essas mudanças, essas paisagens, elas também interferem na questão da área rural, porque lá até o cultivo ele é diferenciado para os diferentes tipos de relevos, tipos de solos que são encontrados, tá? Nas áreas que são mais planas, a gente consegue encontrar grandes extensões de plantações, não é? As lavouras, elas são maiores, porque as áreas com o relevo um pouco mais plano, sem ter tanta ondulação, ela facilita esse cultivo, né? Principalmente o uso de máquinas como os tratores, entre outros, tá bom? Já os terrenos que possuem um terreno mais íngreme, ou seja, que tem ondulações, e ele tem, para fazer o plantio nesses locais, é necessário fazer curvas de nível, que são técnicas que diminuem o escoamento da água, que ajudam. Por quê? Porque quando a água em lugares inclinados, quando a gente vai quando está chovendo, por exemplo, que a gente vai numa rua mais inclinada, nós percebemos que aquela água da chuva, ela desce com uma velocidade maior. E quando isso acontece nos lugares de plantações, a força dessa água vai destruir aquela plantação, ela pode arrancar. Como é o caso do pezinho de feijão, o tronco dele, o caule dele, ele não é tão grosso como o das árvores. E isso pode acarretar de ser retirado, ser arrancado do solo essa planta, tá certo? Por isso que tem essa diferença, tá certo? Lá na página 294, tem uma atividade em relação a esse tipo de relevo, tá? Onde são áreas íngremes e áreas que não tem, que são planas, tá certo? Nós podemos ver também que a ação tanto do homem, tanto a ação de fenômenos naturais podem causar diferenças, né? Elas podem ser transformadas tanto pela ação da natureza quanto pela ação humana. Nós vemos aí na página 295 duas transformações
pela natureza. Nós temos uma primeira imagem, nós vemos aí uma formação rochosa que está retratada, que ela é lá do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, que fica no Piauí, que foi moldada pela ação da natureza, sobretudo pela ação do vento. O vento, conforme ele foi batendo nessa parede, nessa rocha, ele foi transformando, foi mudando essas partes. Já a segunda imagem, nós vemos os cânions de São Francisco, do Rio São Francisco, na parte de Minas, que ele foi moldado pela ação da água, que são elementos naturais, que transformam com o vento, através da água e de animais e de raízes de plantas. Quando a raiz é grossa, ela acaba estourando a superfície. Já a ação humana, ela corresponde à construção, tanto para sobreviver, como também nas áreas de plantação, não é? Represas, aterros, túneis ou estradas e atividades econômicas são exemplos de transformações feitas pela mão do homem, tá bom? Atividade, como eu já disse, 298 e 299. E qualquer dúvida é só vocês me chamarem, tá bom? Beijo para vocês.